Salve, salve, meu irmão em Cristo! Você conhece a função exponencial? Você é capaz de reconhecer essa função, de poder tecer comentários sobre as principais características dela, sobre seus gráficos, resolução de equações exponenciais ou inequações exponenciais? Saiba que a base do estudo de logaritmos é a função exponencial. Tem muita gente que não aprende logaritmo, o tão famoso e temido logaritmo, porque não sabe a base de função exponencial. Então eu venho trazer para vocês os principais conceitos dessa matéria tão importante. Vamos lá? Então chegamos ao seguinte. O que é uma função exponencial? A função exponencial é toda função real, por isso que eu escrevo que é a função de R em R, que é dada por um número elevado a x. É a função do tipo f de x igual a elevado a x, onde esse a, que a gente chama de base, igual base da potência, ele tem que ser um número real, sempre maior que zero e diferente de 1. Isso, gente, é por definição. A função exponencial, ela tem essas exigências. O número da base, o número que está elevado, precisa ser maior que zero e diferente de 1. Já quem vai em cima é sempre o x. Ah, professor, mas tem função que tem mais coisas além do x e tem a ver com a exponencial. Falaremos disso daqui a pouquinho. Elas realmente existem, mas não são puramente funções exponenciais. Vamos ver uns exemplos de funções exponenciais para ver se a gente entende. F de x igual a 2 elevado a x, f de x igual a 3 quintos elevado a x, f de x igual a 0,8 elevado a x. Repare que todas elas têm o quê? Um número elevado a x. Essas são as funções exponenciais. Ah, professor, mas é aquela função que tem x no expoente, mas tem mais alguma coisa? Tem relação com a função exponencial. São as funções que nós chamamos de composições com a função exponencial. Lembra da função composta, que é uma função dentro da outra? É como se fosse uma função dentro da função exponencial. Aqui eu trago para vocês 3 exemplos. F de x igual a 2 elevado a x mais 1, f de x igual a 3 mais 2 elevado a x, f de x igual a 5 vezes 4 elevado a x. Ah, professor, mas eu nem sabia disso. É importante saber que tem diferença da composição para a função exponencial? É importante. Por quê? O gráfico fica diferente. A gente percebe que a maioria dos problemas aplicados, eles seguem um modelo exponencial e não propriamente a função exponencial. Então é importante saber a diferença. Quando a gente vai para o ensino superior, nós aprendemos regras de derivação. E a gente aprende que quando a composição é regra da cadeia e não simplesmente só a regra da derivada da função exponencial. Então existem muitos momentos onde é importante saber essa diferença. Tudo bem? Então, função exponencial, um número elevado a x. Se tiver mais alguma coisa, a gente tem a composição com a função exponencial, que também tem gráfico, que tem tudo que a exponencial tem, certo? E nós temos também umas situações que nunca podem acontecer. Vocês não se preocupem, isso não vai aparecer para vocês. Não pode aparecer. A gente não pode ter f de x igual a 1 elevado a x. A gente não pode ter f de x igual a 0 elevado a x. E a gente não pode ter f de x igual a menos 2 elevado a x. Por que isso? Por causa da definição de função exponencial. A função exponencial define a base sendo um número maior que 0 e diferente de 1. Então eu não posso ter nem o 1, nem o 0, nem o menos 2. Demonstre isso, professor. Não se demonstra definição. Eu posso justificar. Demonstração de definição não existe. É um pecado matemático. Tudo bem? Então vamos lá. O que me leva a entender o porquê de não poder ser 1 elevado a x? 1 elevado a x, 1 elevado a qualquer número dá 1. Então essa função daria 1 para qualquer valor de x. Ela se tornaria a função constante, que é um tipo de função afim. Então não pode.
f de x igual a 0 elevado a x, você teria o todo mundo dando zero se x for positivo, você teria um problema matemático se você tivesse 0 elevado a zero. Então existem vários motivos que fazem o 0 elevado a x também ser excluído. E o caso da base negativa elevado a x é porque tem alguns números de x que fazem essa função virar uma raiz quadrada. E eu não posso tirar a raiz quadrada de número negativo. Então todas elas têm motivos. Só que não vale a pena você ficar investigando tantos porquês disso. O que é mais importante é você entender que a base nunca vai ser nem 1, nem 0, nem números negativos. Tudo bem? Então assim a gente chega à conclusão. Lembrem o seguinte, para poder aprender um conteúdo direitinho, você tem que sair da base, entender exatamente os conceitos para poder aplicar. Hoje nós estamos aprendendo a definição de função exponencial e como reconhecer uma função exponencial. Em momentos oportunos, aprenderemos a fazer o gráfico, resolver equações, resolver inequações e resolver problemas. Mas primeiro eu preciso ter o domínio completo do conceito de função exponencial. Tudo bem? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, lembre de curtir, compartilhar, comentar. A sua participação é muito importante para mim. Obrigado e até a próxima!